So, hello everybody. Welcome to our panel. Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos a esse painel sobre a internet aberta. Eu sou Flávio Wagner, sou presidente da ESOC Brasil, a Sociedade sobre a Internet, e eu vou moderar esse painel. Então, aqui temos dois palestrantes distinguidos, a Jéssica Herrera Flanagan, que trabalha no Twitter, e Joseph Lorenzo Hall, da Internet Society. E esse painel é uma das atividades de encerramento sobre os aspectos de regulamentações da internet, com o apoio do CEP e com o apoio da Fundação Getúlio Vargas e em parceria com o capítulo brasileiro da Internet Society e apoio do Twitter Brasil. Vamos falar do modelo de redes da internet proposto pela Internet Society e já falamos de diferentes questões, as fundamentos técnicos, a responsabilidade de intermediários, a moderação de conteúdos, a liberdade de expressão, regulamentação, localização de dados e a fragmentação da internet. Então, esse painel vai ser em inglês, com interpretação para o português e para o espanhol. Esse painel está sendo gravado e vai ser postado nos canais do YouTube de SOC e CEP. Gostaríamos um debate muito dinâmico com esses palestrantes e tenho para propor várias perguntas para eles e com respostas de ao redor de 5 minutos. Se der o tempo, vamos ter perguntas da audiência. Por favor, façam as perguntas pelo chat para os palestrantes. O nosso painel, vamos começar agora. E como eu já falei, vou fazer uma série de perguntas para a Jéssica e o Joe e vamos alternando as respostas. Então, vamos lá começar com a primeira pergunta. Qual é o significado da internet aberta para a sua organização? Como você percebe a sua relevância considerando o caráter global da internet em diferentes países e diferentes jurisdições? Então, Jéssica, começamos com você, por favor. You have to unmute yourself, Jessica. Tem que ativar o microfone. Ana, Guilherme, we need some support. Ok, já foi ativado, obrigada. Bom, primeiramente, eu gostaria de falar sobre a pergunta que na Twitter achamos que é fundamental manter a internet aberta. Nós definimos a internet aberta como uma única internet global, aberta para todo mundo, aberta à competência e inovação. Temos 5 pilares fundamentais. Nós achamos que é um espaço que tem que ser duradouro perante as inovações que temos todos os dias. Primeiramente, a internet é global e tem que estar disponível para todo mundo e levar em conta os direitos humanos. Então, a confiança é fundamental. Temos que ter transparência nos procedimentos e proteções para essa confiança. Também as recomendações sobre os algoritmos, como vamos empoderar as pessoas.
tem que ser protegido, temos que garantir que a competência não seja impedida pelas regulamentações. E sobre a moderação, a moderação está tirando conteúdo, então, as regulamentações têm que, os usuários nos falaram que eles querem entender o contexto da moderação e como o conteúdo é tirado. E nós temos que defender a liberdade de expressão, a privacidade também. Então, as leis que não são compatíveis com esses princípios podem ter efeitos deletérios na liberdade de expressão. E a legislação que fala é focada na retirada de conteúdos e não no processo, também são prejudiciais. Bom, então, João, por favor. Bom, muito obrigado pelo espaço, é muito ótimo. Não tem nada que eu não concorde com o que o Jéssica falou, então não vai ser um debate, mas uma concordância total. Na Internet Society, nós acreditamos que a internet é para todo mundo e realmente todo mundo. Nós temos esse capítulo no Brasil que trabalha muito bem e que defendemos na nossa comunidade a internet e nos preocupamos muito com o futuro. A nossa missão é apoiar a internet como uma infraestrutura, uma força para o bem, para ter uma boa influência na vida das pessoas. Isso é muito ambicioso, mas nós temos o objetivo de que a internet seja aberta, globalmente conectada, segura e confiável. Uma dessas quatro, que é que seja aberta, quando falamos de abertura da internet, é que uma internet aberta permite com que as pessoas utilizem as tecnologias com barreiras mínimas. Isso é importante porque as combinações entre diferentes energias é uma forma modular que usamos para criar coisas novas. Então, sem ter que permissões e ter que ter uma licença de acesso para fazer um site, por exemplo, então temos milhões e bilhões de pessoas que podem mexer com isso. E uma internet aberta, sustentável no tempo, é muito importante para que seja apta no futuro para as inovações. E algumas inovações talvez não sejam assim incríveis, como o TikTok para todos os usuários. Podem ser até inovações que a maioria dos usuários nem percebe, mas fazem com que a internet funcione com maior eficiência. E então, ela podem melhorar muito o funcionamento da internet. Então, para nós, uma internet aberta é uma internet acessível, fácil de se conectar, que se conectar à internet é fácil, mas também em termos de acessibilidade em geral, que pessoas com portadoras de deficiências possam acessar as ferramentas, por exemplo, e sejam incluídas, tanto como as outras pessoas. Muito obrigado, Jéssica e Joe. Já começamos muito bem sobre a internet aberta e o que as nossas organizações promovem. Vocês já falaram de coisas como a competência e inovação. Vamos falar um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre isso. Como vocês veem a relação entre os esforços de organizações como a Twitter e a ESOC de manutenção da abertura da internet e promoção da competição, inovação e inclusão? Vamos começar com o Joe. Bom, a competição, inovação e inclusão, eu falei que com uma internet modular
e sem barreiras para a entrada, isso vai garantir acessibilidade para mais pessoas, mas também temos desafios, que é fazer que a internet seja compreensível. Tem questões muito difíceis de compreender da internet, então as pessoas geralmente não sabem como funciona, algumas poucas pessoas entendem bem. Então, isso é um desafio que a internet aberta não pode resolver por si só. Então, temos que trabalhar nisso também. E se nós pensamos como a internet como se fosse um jardim, então, fazer certas coisas, você pode favorecer o crescimento ou frear o crescimento de algumas coisas numa terra, num jardim. Então, sobre a inclusão, competição e inovação são elementos fundamentais. E a questão da inovação é muito similar com a inclusão, é que fazer as coisas modulares, baratas, e que para o trabalho com a internet, com as tecnologias, você pode fazer com que as pessoas mais novas e que não têm recursos econômicos possam se engajar com essas ferramentas e participar. E tivemos muito foco na realidade alternativa e como nós interagimos com a internet. Então, e a competição é um aspecto da internet que é bem importante, porque eu lembro que eu tive um curso na universidade que alguém falou que a propriedade intelectual é uma forma muito perversa de fazer, impedir com que alguém tenha acesso a alguma coisa. Se você sabe o que você quer, você pode pagar. Mas se você não sabe o que você quer, tem competência por pessoas que proponham soluções. Então, a internet é uma área para que novas tecnologias briguem por oferecer o que elas podem fazer. Mas as empresas algumas têm uma força maior força para se impor as suas tecnologias. Então, voltando à analogia do jardim, por exemplo, se eu quero favorecer o crescimento de algumas plantas. Bom, obrigado, Joe. Então, Jéssica, o que você falaria da competência, inovação e inclusão e a relação com a internet aberta? Eu acho que a internet livre é um marco para a internet existir de maneira democrática e com participação. A inovação, a inclusão é uma relação muito próxima. Então, isso é fundamental para a nossa indústria. A internet é aberta, nós temos que ter abertura para a inovação. As tecnologias que já temos hoje, não, elas existem porque as barreiras para entrar ao mercado não eram muito altas. Então, se nós temos que favorecer a competência e não colocar obstáculos para a inovação. As regulamentações têm que permitir que as empresas agora e no futuro inovem, seja na moderação de conteúdo, sem privacidade, ou seja o que for. Então, os serviços fornecidos por as empresas maiores que têm mais recursos, então, acontece isso. Então, nós temos que as empresas maiores podem ter uma maior influência ou maiores consequências. Então, tirar esse poder, porque tem várias empresas que não podem lutar contra essas regulamentações e elas são afetadas. As empresas as empresas maiores sim podem. Então, nós temos que
pensar como essas regulamentações propostas afetam os atores mais marginais e menores no mercado e como não afetar os novos atores que possam entrar no mercado. E assim vamos para dar uma voz para as pessoas, isso promove a democracia e a liberdade, como já falei antes. E só podemos fazer isso com inovação, com um lugar seguro para as pessoas. Então, competição, inovação, inclusão são um marco fundamental da internet aberta. Então, obrigado, Joe e Jessica. Então, estamos falando de uma internet ideal, aberta, que promove competição, inovação, que promove a inclusão de todas as regiões do mundo. Mas sabemos que a internet, que mesmo no começo, há 30 anos, tínhamos esse ideal, nós vemos agora que temos muitos desafios. Então, com essa perspectiva global, em todos os países, e o fato de que queremos manter uma única internet global, o que você acha que são os principais desafios para garantir a internet aberta? Jessica, vamos começar com você. Eu concordo plenamente, precisamos considerar isso de uma forma global. E é importante reconhecer que as consequências potenciais da internet restrita são enormes, mesmo em uma plataforma ou com várias empresas. E precisamos considerar a segurança e reconhecer as pressões que temos em termos de regulamentações e também a forma em que as empresas abordam a internet. Sabemos que, por exemplo, as pressões em termos de regulamentações e legislações trazem muitas políticas para concorrer, e isso tem consequências incríveis na tecnologia, na nossa vida. E a forma em que esses desafios estão sendo abordados vai afetar todo tipo de serviço e também a maneira em que as pessoas compartilham informações com o mundo através das fronteiras. Isso é muito importante porque as consequências potenciais são enormes. E isso não vai estar presente hoje nem amanhã. Na verdade, os perigos dessas regulamentações e alguns incidentes específicos para o futuro estarão restritos por causa disso. E a abordagem que nós tenhamos em termos de legislação precisa estar focando em várias coisas, e especificamente nos processos. Uma abordagem desse tipo pode trazer uma evolução muito rápida da natureza da tecnologia e da internet. E há muitas tecnologias que poderiam ter um resultado e uma resposta da sociedade como um todo, e precisamos considerar a internet dessa forma, com uma perspectiva global e da sociedade como um todo. Joe, pode falar, por favor. Eu concordo plenamente, mais uma vez. Tudo que ela comentou faz muito sentido. Alguns desafios que nós temos em relação à internet aberta, e em primeiro lugar, o que eu quero dizer rapidamente, são dois aspectos. Precisamos reconhecer que não havia acesso à internet em várias partes da humanidade, e isso acontece ainda hoje, porque agora, como as pessoas conseguem se conectar à internet muito mais rápido, conhecem esse modelo dominante que temos atualmente e é algo positivo. E quando nós estamos incluindo mais pessoas na internet, também estamos construindo uma proteção natural que afasta as pessoas que não conseguem se conectar e não sabem o que está acontecendo. Mas eu quero destacar alguns desafios. E para mim, que tenho trabalhado em políticas de tecnologia por 20 anos, parece bastante aparente, mas os governos do mundo todo estão aumentando muito essa preocupação, porque eles acreditam que chegou o momento de regular a internet e de regular aspectos técnicos da infraestrutura. Eu acho que em alguns casos,
em que serviços ficaram fora do ar demonstraram isso, demonstraram a necessidade de instrumentar legislações para regular as infraestruturas da internet. E não somente em casos de problemas com segurança, mas também em casos em que a internet não funcionou para muitas pessoas no mundo todo. Então, realmente, na minha opinião, eu acredito que isso fez com que os governos começaram a abrir os olhos. Isso está acontecendo, isso tem um impacto e precisamos nos preocupar por isso. Mas algumas das leis e dos planos para mudar a tecnologia têm uma falta de conscientização de como a internet funciona e o sistema digital funciona também. Então, realmente, há muitas coisas que temos a fazer com as políticas, e provavelmente vocês concordam comigo, precisamos descrever os efeitos potenciais para que eles consigam entender, porque talvez dessa forma eles saberão que não devem fazer exatamente isso, e ter algumas soluções um pouco mais cuidadosas e mais desenhadas sob medida. Talvez deveríamos evitar por completo algumas consequências. É necessário pensar em tudo isso. E em termos de desafios, eu quero mencionar também os desafios técnicos. Há algumas forças muito poderosas e descentralizadas em relação à internet e há um aumento de centralização. Algumas propostas de parte da China, por exemplo, de empresas chinesas, como a União também Internacional de Telecomunicações e outras organizações internacionais que talvez não fazem muito sentido para vocês, mas há uma proposta para mudar a internet e que seja menos distribuída, que seja uma coisa um pouco mais centralizada, com uma arquitetura de controle que tenha o comando. E isso afetaria dramaticamente a abertura da internet em termos de competição, inovação e inclusão também. Então, eu acredito que os governos estão agora acordando um pouco para essa necessidade e começamos a ver também algumas propostas técnicas que mudariam por completo o mundo da internet e o sistema digital, mas de qualquer forma vai levar algum tempo. Obrigada. I was muted. Sorry. Eu estava no mudo, me desculpem. So, you both already mentioned Então, vocês já falaram um pouco sobre quais seriam os impactos potenciais da legislação. regulations being Nós sabemos que, na atualidade, as legislações estão sendo discutidas em diferentes regiões do mundo e em diferentes países do I mundo. would like that you explore a little bit more Eu gostaria de explorar com vocês um pouco a mais como essas diferentes legislações teriam um impacto e seriam uma ameaça para a internet hoje em dia. Especificamente, se há riscos vinculados com essa legislação para, por exemplo, o desenvolvimento de alguns padrões regulatórios globais que possam chegar a ter um impacto na internet aberta. O fato de não conseguir um consenso mínimo sobre padrões regulamentares. make things worse for the internet. Isso talvez faria com que as coisas sejam piores para a internet. Vamos começar com o Joe, por favor. Obrigado. Eu penso sobre isso bastante. Eu sou dos Estados Unidos e eu já tenho feito muito trabalho apenas dentro dos Estados Unidos. E nós temos um problema bastante semelhante ao que acontece no mundo todo, mas é uma pequena parte. Nós temos 50 estados diferentes e podemos ter 50 legislações diferentes. É um problema muito grave. O que nós podemos fazer? E nós começamos a entender que, em relação à internet, havia muitos aspectos vinculados. E simplesmente nós queríamos decidir sobre algum ponto, tentar chegar a um consenso, mas há muitos lugares e não é possível adaptar tudo que nós fazemos para todos os locais. Então, realmente, eu tenho uma história bastante interessante para compartilhar com vocês sobre uma questão que aconteceu no nosso capítulo, na nossa comunidade. Nós desenvolvemos uma metodologia para pensar nos impactos potenciais das legislações sobre a internet. E se chama Assessoria do Impacto da Internet. Eu não sei se vocês estão familiarizados com isso, mas há também algumas questões a levar em conta, como o impacto no meio ambiente, por exemplo. E existem alguns efeitos que podem estar afetando a superfície, o ambiente da comunidade. Também há bancos de dados e novos sistemas que poderiam ter um impacto na privacidade dos indivíduos, dos usuários da internet. Portanto, nós poderíamos utilizar isso da mesma forma que utilizamos outras coisas.
Existem propostas técnicas ou propostas de políticas que poderiam ser utilizadas para descobrir quais seriam os efeitos prováveis. Então, nós podemos demonstrar, isso é o que vai acontecer. E, recentemente, na semana passada, Internet Society comentou sobre uma espécie de kit de ferramentas para tentar abordar isso. Há muitas funcionalidades que descrevem o que nós pensamos sobre isso, sobre a internet, como vai funcionar, e é a perspectiva da Internet Society, e temos alguns documentos que explicam como esse impacto vai ser. E também há alguns resumos, algumas versões curtas desses documentos que demonstram alguns exemplos de como efetivamente esse assessoramento do impacto poderia funcionar. E nós também estamos trabalhando com o Canadá, com a União Europeia e com a Índia. Então, eu quero compartilhar duas propostas da Europa com vocês. Uma delas aborda algo chamado INS2, que é, na verdade, um diretório, e é a segunda versão. E é apenas um rascunho, mas começa a regular, por exemplo, os serviços de domínios, os servidores, também certificados de autorização, e foi escrito de uma forma em que eu penso que realmente a pessoa que estava escrevendo aquele rascunho não está familiarizado com como tudo isso opera e como funciona a tecnologia, porque é necessário receber respostas rápidas dos servidores DNS, por exemplo. Então, nós já discutimos que essas coisas precisam ser consideradas por fora do escopo da regulamentação, porque, caso contrário, os impactos seriam muito mais severos. E uma última coisa que eu quero comentar. Um desses documentos resumidos tem a ver com uma proposta da Europa, da Alemanha e da França. E eles têm uma infraestrutura chamada Gaia-X, e é uma proposta técnica. E o que eles destacaram ali é que não há nada incompatível com essa funcionalidade, esse serviço na nuvem na Europa, mas, na verdade, há diferentes impactos dependendo de como isso vai ser implementado, se você precisa realmente utilizar esse serviço na nuvem ou não. Então, pensar nos impactos que isso poderia ter é uma ótima maneira de demonstrar às pessoas como novas propostas técnicas ou novas políticas poderiam conduzir a diferentes impactos. E nós temos muitíssimos outros exemplos, ficarei super feliz de compartilhar com vocês mais sobre esses materiais. Muito obrigada, Joe. Jéssica, por favor. Acredito que há duas ameaças que podemos observar e que nos preocupam. Por uma parte, há alguns governos que estão tentando utilizar essas regulamentações para estabelecer limites em alguns locais. A forma em que esses desafios são abordados vai afetar realmente, e há bilhões de pessoas compartilhando informações com o mundo, e realmente isso ameaça a segurança, da internet aberta. E também há riscos em muitos outros lugares e em muitos outros países em relação às intervenções da regulamentação e também que na redução do consumo por parte dos usuários da internet e dos serviços. O setor da tecnologia não costuma dizer, por favor, nos regule, nos crie legislações, porque realmente o fato de que esses serviços estão online não significa que necessariamente estão dependendo da internet aberta. E, de fato, às vezes a internet aberta não está sendo completamente utilizada. Então, não é necessário o tempo todo proteger os novos participantes da internet aberta. Então, quando nós estamos considerando a legislação, como eu comentei anteriormente, precisamos garantir que estamos protegendo os novos usuários e que estamos protegendo também a inovação, sem caminhar para trás. E, por exemplo, há algumas legislações que têm a ver com responsabilidade, e isso ataca diretamente um aspecto fundacional da internet aberta. E há muitas coisas que nós já conhecemos entre as interações que já não terão mais sentido, não farão mais sentido. Então, há algumas funcionalidades cruciais, vitais, e não podemos deixar de lado as questões de postagem de conteúdo e de privacidade que não podem limitar os usuários. E então, também, esses serviços, mais uma vez, estarão limitados. Isso não é o que nós queremos.
Outra área que é bastante preocupante em termos às legislações é criar listas de conteúdo que sejam reduzidas, mas isso também vai contra os padrões de direitos humanos das pessoas e dos usuários. E também eu tenho visto algumas legislações sobre plataformas que estão tentando moderar o conteúdo, e não podemos considerar que isso já está garantido. Há muito a ver com o desenvolvimento, e em muitas ocasiões há ameaças para os atores públicos e os atores privados, e realmente precisamos que isso esteja disponível de todos eles. Thank you, Jessica. Obrigado, Jessica. Então, vocês dois falaram de essa questão da responsabilidade dos intermediários e o relacionamento, Jéssica falou com a entrada de novos atores. Então, se as regulamentações para a nova entrada, para chegar no mercado, isso acontece porque, na maioria dos casos, as regulamentações estão pensadas apenas para as grandes plataformas, as grandes empresas de tecnologias. Então, o que vocês acham que as grandes plataformas, os modelos de negócios delas influenciam a internet aberta? Então, por exemplo, porque as regulamentações estão voltadas para essas plataformas, que são os maiores atores da internet. Então, como vocês acham que os seus modelos de negócios estão influenciando a internet que nós queremos? Bom, então voltamos às ideias de competição, inovação que já falamos. Se temos uma internet mais concentrada, temos menos. Nós temos o risco de criar um problema maior com esse tipo de regulamentações. Temos algumas regulamentações que não vão favorecer a competição. Por exemplo, os custos de cumprir com as regulamentações são muito altos, muitas vezes, então, só umas poucas empresas podem cumprir. Então, as empresas menores e as de tamanho médio também não podem acessar o mercado. Então, a fim de promover uma internet aberta, isso é muito prejudicial e são as proteções que precisamos para assegurar a entrada de inovações e não apenas fornecer proteções para a infraestrutura que já existe e que é protegida de maneira que não é intencional, mas está prejudicando a inovação. E isso é o que permite a interagir e, então, com esse tipo de regulamentações podem não existir mais aquela liberdade de expressão. Então, nós também achamos que há um potencial para que algumas empresas sejam mais proativas na retirada de conteúdo e para dar para a audiência o que a audiência quer e não permitindo a comunicação. Então, as novas tecnologias têm que estão ficando em espaços divididos, sem comunicação, sem promoção da competição. Eu já falei muito que não é bom para a internet se a competição livre é freada. E os obstáculos para a entrada da regulamentação, por exemplo, sobre o conteúdo, nós o que recomendaríamos era a facilitação da inovação, permitir que sejam criados novos serviços, acessibilidade é uma palavra muito importante aqui também. Então, eles podem fazer um marco jurídico para favorecer isso. E isso para fazer com que a internet continue aberta e não é um governo regulando, não é academia, não são as empresas das tecnologias. Todos nós temos que trabalhar juntos
para uma internet aberta, que é o que a maioria de nós queremos alcançar juntos. Obrigado, Jéssica. Joe, então, se falamos dos modelos de negócios das grandes empresas, você falou também que algumas dessas empresas que você acha que são, você falava da analogia dos jardins, o que você acha? Bom, você perguntou como os modelos de negócios dessas plataformas influenciam a internet. Então, há livros sobre isso e poderíamos escrever mais um livro sobre isso, se tivéssemos tempo. Mas a pergunta me fez pensar que tem muitas pessoas que têm muita experiência, a sua experiência com a internet acontece através de alguma dessas plataformas exclusivamente. Então, as pessoas podem ter um entendimento muito diferente da internet dessa maneira, uma base muito rica para a criação de arbitrariedades também na internet. Então, e eu penso que quase podemos ver que os modelos de negócios dessas grandes plataformas, naturalmente, você consegue ver nas regulamentações, e tem tantas propostas de novas regulamentações que muitas estão tentando criar novos atores pequenos e falando que diferenciar e falando que o alvo dessa regulamentação são as maiores empresas. Mas, e a Jéssica também falou que uma questão que está implícita nessas regulamentações é que as empresas menores não conseguem lidar, não têm o tempo nem os recursos para lidar com as regulamentações, e as empresas grandes têm, sim, os recursos para lidar e dar uma volta nisso. Então, as coisas que foram criadas com processos abertos de colaboração e muitas ferramentas que nós achamos que os tribunais deveriam fazer, decidir o que a liberdade de expressão deve estar disponível numa plataforma, por exemplo, eles estão sendo decididas por que não deveria. E temos uma pesquisa interessante, eu vou compartilhar no chat, que fala sobre as dependências de terceiros na web moderna. É um artigo muito técnico, mas o que eu queria falar, salientar que a análise que eles fizeram mostrou que mais de 80% dos sites dependem criticamente de um ou dois fornecedores de infraestrutura DNS. Então, esse tipo de coisas tem se consolidado mais e mais com o tempo. Então, isso significa que o que nós vemos é que no nível das tecnologias, no nível de aplicações e com o que interagem as pessoas, a pessoa comum, temos correio eletrônico e um monte de coisas mais, mas também temos essa consolidação no nível de infraestrutura que cada vez mais temos menos fornecedores fornecendo serviços, e nós temos um projeto para um foco na descentralização, para mostrar que sobre a concentração ou descentralização de partes da internet, que estamos muito empolgados com isso. Também temos a estandarização e a padronização e as plataformas que falam uma com outra, porque, no fundo, elas são computadores que falam um com o outro.
Então, temos o consórcio da internet, o WWW3, e temos todas essas organizações, e essas empresas têm que se reunir no contexto de padrões para falar como é que os seus computadores vão falar, se comunicar um com o outro. Então, tem que acontecer rápido o envio de dados e para permitir que a rede funcione bem rápido. Então, as empresas têm opiniões sobre a padronização, mas como o que coloca um freio em que eles tenham todo o poder sobre a padronização é que as vozes da academia e da sociedade estejam participando, e isso é fundamental para ter vozes que falem mais sobre a sua experiência e ajudando que outras partes da internet possam fazer coisas que nem achavam que podiam ser feitas. Bom, muito obrigado, Joe. E você já falou de uma questão que eu queria falar agora a seguir com vocês dois. Vocês falaram da WW3 e a sociedade e o consórcio da internet. Então, temos a definição de padrões técnicos, a operação do DNS, a regulamentação de domínios, e então a organização dos recursos críticos e técnicos da internet. Mas agora estamos falando aqui da internet aberta e os desafios que não estão no nível de infraestrutura técnica, mas a regulamentação de plataformas, moderação de conteúdos e em outro nível. E então, na sua opinião, como esse modelo desses atores apoia uma internet aberta, esse conceito mais amplo de infraestrutura, não apenas levando em conta a infraestrutura, mas em aplicativos. Então, o que esperamos do setor privado, da comunidade acadêmica, dos governos, como apoio para a internet aberta. Então, Jéssica. Bom, acho que uma coisa muito importante é procurar as coisas em comum, porque a internet é global. Então, como podemos favorecer e fazer com que essa tecnologia global possa avançar? E esse tipo de abordagem não é novo, nós já vimos isso em cibersegurança, segurança de dados, segurança de informações em países, os governos, ONGs, sociedade civil. As empresas também se reuniram para falar sobre isso. Então, nós temos em comum os princípios. Então, não é você tem que escrever uma legislação que faz isso e me dar essas regras específicas. Então, nós temos que nos focar nesses pilares que eu falava da internet aberta para construir, com base nisso, em cada país, para que possa favorecer a internet aberta. Então, os padrões globais, e esse é um dos motivos porque no Twitter nós apoiamos muito forte a descentralização da internet para oferecer mais opções para as pessoas. E então, com padrões abertos e com mais oportunidades para a inovação e a competição. E com a mais centralização, é mais difícil para os governos pensar em regulamentações. Com um espaço mais aberto, mais
Então, padrões abertos, confiança, a privacidade e a moderação de conteúdo, como pode ser feita de maneira efetiva. Eu falei muito dos algoritmos, de opções, de inovação. Então, e a moderação de conteúdos com contexto e o fato de que tirar conteúdo da plataforma não resolve um problema por si. E então, sim, temos um marco que oferece, com participação de ONGs, da academia, que vemos que os mercados que sejam desenhados desse jeito. Muito bem, Joe. Então, você mencionou o modelo de atores, que você também mencionou o WW3. Então, eu queria saber se você quer compartilhar algo sobre esse modelo e também sobre o suporte à internet, considerando os desafios que nós estamos enfrentando. Sim, completamente. Como eu comentei lá no início, eu acredito que a internet é para todos. Essa é a nossa visão. E o que isso significa? Isso significa que a internet é para toda a humanidade em nível global. E não estamos fazendo isso muito bem, porque, na verdade, a metade da humanidade não está conectada, mas estamos trabalhando para isso, juntos. Mas, para garantir que a internet, em alguns sentidos, está afastada de algumas milhares de pessoas, mas está ao mesmo tempo falando com outras pessoas que nunca antes tiveram essa possibilidade de interagir com outros humanos. E, em alguns casos, nós vivemos talvez a milhares de pessoas que não deveriam estar ali conectadas com outras pessoas, mas também há coisas maravilhosas acontecendo. Então, nós precisamos encontrar formas de interagir e de otorgar um formato a isso com foco na humanidade e como os humanos se organizam. Porque os humanos se organizam em governos nacionais, em empresas, também se organizam em clubes, por exemplo. Eu faço parte de um clube, é uma organização pequena de humanos, mas cada um desses grupos tem os seus próprios interesses. E eu acredito que nós não podemos dizer que alguns interesses são mais importantes do que outros, mas sim podemos falar sobre isso e como algo poderia ter um impacto ou não na possibilidade de viver as suas vidas. Mas essa é a essência desse modelo com múltiplos atores, com múltiplos stakeholders. E tão incrível como a internet é e tão útil como a internet é muito importante levar isso em consideração, porque de forma orgânica estamos gerando um conjunto de princípios. Já foi mencionado isso de fato há 5, que já foram comentados aqui, mas na verdade os princípios ou os propósitos gerais da tecnologia são em rede. Então precisamos pensar com essa visão e ter a capacidade de oferecer suporte para qualquer coisa arbitrária que aconteça no futuro. E você me perguntou qual é a responsabilidade para os atores da comunidade? Isso foi o que você perguntou, Flávio. E, na verdade, eu acredito que é necessário reconhecer e admitir que a internet é da forma em que é por causa de algumas escolhas bem específicas. Nós queremos garantir que não é simplesmente para chamadas telefônicas, para ligações, nós queremos nos certificar disso. É um pouco complexo de dizer, mas infelizmente os governos agora não estão fazendo um bom trabalho reconhecendo o potencial da internet. Há um chão muito sólido para continuar avançando com a internet, apesar de que nós ainda estamos atravessando 2 anos de uma pandemia global, em que vimos que a única forma de se despedir de uma pessoa que nós amamos, da nossa família, é unicamente através de uma videochamada, de uma videoconferência. E anos atrás isso não teria sido possível. Então, há muitas coisas que nós somente temos disponíveis por causa das ferramentas digitais, da internet. Então, nós não queremos reduzir ou deixar de lado qualquer tipo de oportunidade, porque estamos encaixando as coisas em um local e dizendo que deve ser dessa forma. Vai crescer e é claro que acontecerão coisas que nós não estamos esperando. E óbvio que teremos problemas sociais como resposta a essas questões e precisamos atacar com soluções sociais e não com limitações tecnológicas. Muito obrigado. Obrigado, Joe.
Eu quero também fazer uma pergunta aqui da nossa audiência, do nosso público. O Guilherme colocou o seguinte: diz assim, cada país tem a sua própria cultura de inovação, a sua própria história e as suas próprias leis, tem uma tradição legislativa. A internet aberta favorece algum tipo de inovação de um país, como, por exemplo, a americana ou a europeia, ao invés de outras? Então, você comentou anteriormente, Jo, uma metáfora de um jardim com flores e com plantas, ao invés de outras coisas. Vocês acreditam que isso aconteceria? Que, de fato, a internet aberta pode chegar a favorecer algum tipo de cultura inovadora? Sim, eu acredito que eu preciso pensar um pouco mais sobre essa resposta, mais o tempo que eu tenho disponível. Uma pergunta muito profunda. O que eu diria é o seguinte: há algumas questões que precisam simplesmente ser construídas a partir da rede da internet. Há muitas inovações culturais nesse sentido. Por exemplo, em termos de responsabilidade dos intermediários. Talvez vocês ouviram falar sobre isso nos Estados Unidos. Houve uma fundação para entender que as pessoas não podiam ser responsáveis por tudo que estavam dizendo outras pessoas, nem o software, ou alguma coisa que você faz com a sua ferramenta. Você não vai culpar a ferramenta em si. Por exemplo, se um operador telefônico fosse responsável por tudo que as pessoas gritam ou discutem num telefone, numa ligação, não seria viável realmente. Então, há algumas tradições que estão presentes em todos os lugares, em todas as pessoas, de uma forma igualitária. Então, eu acredito que alguns requisitos, por exemplo, das leis de proteção de dados da União Europeia, por exemplo, tem muito a ver com como essas coisas acontecem. E eu não sei se chamaria isso de inovação cultural, mas é uma ideia de que se algo acaba chegando na internet, nós deveríamos pensar como isso será utilizado. E a última coisa que eu quero comentar é que seria interessante nos certificar de que podemos encontrar aspectos dessa cultura inovadora que poderiam meio que suprimir aquelas flores que estão ali presentes. Então, talvez nós estamos tentando incorporar isso à rede da internet, mas em alguns aspectos, isso pode ter alguns inconvenientes. Provavelmente há muitas bolsas para estudar e falar um pouco mais sobre essa questão, mas eu acredito que realmente nós estamos perdendo muitas potencialidades, porque deve existir outro tipo de inovação cultural em nível nacional, regional, em outros locais. Então, não queremos simplesmente preservar a internet, mas também queremos construir coisas dentro dela para que isso seja melhor no futuro. Então, parece ser algo bastante promissor, mas realmente eu estou falando de uma coisa com a qual não estou familiarizado. Jéssica, você quer adicionar algum comentário? Claro. Bom, de fato, eu digo que a internet permite essa inovação e essa história, porque realmente, pelo fato de ser algo global, é necessário descentralizar tudo. E como eu comentei anteriormente, se nós conseguimos acordar princípios básicos sobre a internet, então essa cultura e essa história podem ser implementadas e junto com esses princípios e pode levar ao sucesso dessa rede nesse quadro. Mas também há alguns regimes autoritários que estão aumentando e também as democracias estão caindo em muitos lugares. Isso tem um impacto muito grande também para esse ecossistema. E também estão privando muitas coisas. Eu acredito que a cultura, a história, a inovação de muitos lugares é algo que precisamos considerar de maneira mais efetiva. Então, eu acredito que é uma abordagem que permite muitas coisas, se for considerado da forma apropriada, mas em outras ocasiões pode não ter. Então, precisamos nos certificar que as pessoas podem manter o controle do que eles estão fazendo na internet como usuários e que não tem impacto em outros usuários.
Então, realmente, deveríamos discutir como é o engajamento com os usuários e como conseguimos empoderar os usuários, independentemente de onde as pessoas estejam localizadas, porque precisamos dar às pessoas a possibilidade e também as habilidades de utilizar a internet, de utilizar as plataformas. Então, é por isso que a inovação tem tido tanto sucesso até agora, porque nós precisamos continuar pensando como agregar valor e como manter esse controle de uma forma que seja relevante em termos culturais. Muito obrigado. Nós temos tempo para uma última pergunta, mas estamos quase chegando na hora mesmo. Então, sem considerar aqueles regimes autoritários, como a Jéssica comentava, também há tentativas de regulamentações e legislações em outros países, nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália. E realmente acredito que há diferentes países, diferentes regiões que estão propondo diferentes coisas. Há também reclamações para soberania digital, também para localização digital. Então, há muitas disputas, muitas controvérsias em termos de jurisdição entre os países. E isso tudo está conduzindo à fragmentação. E é claro que essa fragmentação está completamente oposta à internet aberta. E como vocês consideram isso no futuro? Jô, por favor. Nossa, eu não sei se eu tenho tanta esperança. Eu adoraria dizer que eu sou esperançoso em relação a esse tema, de que várias instituições vejam as vantagens de não ter uma internet fragmentada. Mas não tem a ver unicamente com regimes autoritários. De fato, durante o governo de Trump, no meu próprio país, eles estavam comentando o tempo todo: você não deveria compartilhar nada com empresas chinesas, por exemplo, e havia clientes de empresas chinesas que estavam envolvidos. Bom, enfim, houve algumas questões. E realmente eu estou bastante preocupado, e eu acredito que nos próximos 2, 3 ou 4 anos, veremos algumas ondas de movimento bastante importantes, bastante fortes. Por exemplo, na Europa, esses serviços na nuvem para as entidades europeias e tudo isso que está acontecendo. Isso seria ótimo se oferece um novo conjunto de ferramentas que antes não existiam, mas seria muito ruim se acabam construindo uma espécie de firewall enorme para a Europa. Por exemplo, no caso de um país que diga: eu quero essas regras aplicadas e isso vai impedir a habilidade de se comunicar entre diferentes pessoas, entre as fronteiras, através das fronteiras, na verdade. Então, eu acredito que há algumas coisas positivas que estão se desenvolvendo. Então, por exemplo, há uma maior atenção das Nações Unidas em relação à estabilidade, em termos de cibersegurança e tudo mais. Mas se eu fosse aquela pessoa que diz a previsão do tempo, eu diria que eu estou muito preocupado pelo que vem pela frente. Realmente, no caso da China, em específico, eles estão se esforçando muito em ter essa espécie de protocolo para controlar a internet ali como um comando central. E eles estão também desenvolvendo um poder persuasivo muito forte, porque eles estão enviando dinheiro, apoio econômico a muitos países, e realmente isso acaba gerando uma resposta global mais coordenada, mas isso não é o que eles querem que a internet seja mais centralizada, mais controlada. Então, eu acredito que o poder que estamos vendo e a pressão que estamos vendo agora por essa internet mais fragmentada tem a ver com a nossa dificuldade para encontrar soluções aos problemas técnicos. Então, a forma que nós vamos resolver esses novos problemas sociais com tecnologia terá muito a ver. Então, eu não estou muito otimista nesse sentido, em que a internet seja menos fragmentada no futuro. De fato, na Nigéria, por exemplo, eles acabaram de tirar o Twitter do ar, porque o presidente disse alguma coisa em relação a isso, algo negativo, e realmente parece muito cru, muito forte, porque de uma hora a outra pode acontecer alguma coisa desse tipo em vários locais, então não é algo interessante. Muito obrigado, Joe. Jéssica, pode falar.
Eu acredito que não há respostas fáceis, mas se conseguimos ter uma colaboração continuada, não apenas entre o setor da tecnologia, mas também com outros setores, e considerando que os governos estão dispostos a discutir algumas abordagens um pouco mais realistas, podemos avançar a uma resposta um pouco mais holística. Então, nem sequer estou mencionando que é necessário enfrentar esses desafios sociais e as questões dos problemas sociais com boas políticas, mas não vamos resolver isso apenas com uma legislação. E eu acredito que é necessário pedir e requerer que os legisladores foquem nisso, porque não podemos simplesmente restringir a inovação sem empoderar outras questões. E eu penso que os governos, em muitas ocasiões, estão tentando abordar isso, mas de uma forma que não regule os novos usuários. E, de fato, isso nos permitirá concentrar em alguns esforços muito mais importantes de parte dos governos que tenham um impacto em todo o ecossistema, incluindo alguns países nos quais não está operando dessa forma. Então, como podemos considerar aqueles que estão tentando fazer as coisas de acordo com a sua cultura e com a sua história, de uma forma em que permita a competição e que permita a inovação? Depois poderíamos abordar essas questões em outros locais, em que é mais complexo. We are at the top of the hour. We had a very lively, very interesting Bom, então debate. já estamos na hora, foi um debate muito interessante, talvez uma mensagem para encerrar, Joe e Jessica, sobre o futuro da internet aberta. Muito obrigado, vamos mantê-la aberta. Também eu concordo, muito obrigada a todos, é um prazer continuar essa conversa no futuro. Muito obrigada, Internet Society, Twitter, por estar aqui conosco. Muito obrigado a todos por esse debate tão interessante. I stopped the recording, guys. Thank you, Joseph.